Olá, bom dia. Vamos começar a revisão aos principais índices americanos pelo S&P 500, que a última vez que o tínhamos revisto estava aqui a fazer um fundo em V no curto prazo, e isso provocaria muito provavelmente, dizia eu na altura, uma reação em alta que muito provavelmente o faria ultrapassar o máximo relativo anterior, tal e qual como ele tem vindo a fazer há meses, há anos inclusive, e era isso que se esperava uma vez mais. Foi precisamente isso que aconteceu. Tivemos uma ultrapassagem de máximos, mas a verdade é que a ultrapassagem de máximos não foi muito por aí além e espera-se agora uma reação descendente de curto prazo. Repare-se, na altura eu penso que já estava este padrão ativado, abordava aqui na altura a possibilidade de termos uma reação em alta pós-quebra em alta desta zona de resistência. Foi exatamente isso que aconteceu. Repare-se o que aconteceu logo de seguida, depois de termos aqui a continuação da reação em alta, depois de termos a quebra em alta do máximo relativo anterior, dos máximos históricos, tivemos aqui um cup and handle no gráfico horário que vem reagir, vem provocar uma reação descendente de curto prazo, e isso neste momento é aquilo que temos em cima da mesa. Temos o S&P 500 a reagir mal a novos máximos, a reagir mal à zona de resistência, e poderíamos ter aqui uma novidade. Enquanto que geralmente, quando o S&P 500 faz novos máximos, acaba por fazer uma lateralização ascendente, neste caso a projeção apesar de já termos tido a projeção do cup and handle atingida, poderíamos ter aqui uma continuação do movimento descendente de curto prazo, e isso traria aqui uma novidade que seria um eventual reteste aqui à zona dos 2010 pontos nos próximos dias ou nas próximas semanas. Será importante vigiar esta lógica de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Neste momento temos aqui uma referência no curto prazo no gráfico horário, os 2067 pontos. Repare-se, depois dos 2082 pontos terem sido a referência de negociação curta em termos de stop, passamos agora o stop para os 2067 pontos e vamos ver até onde é que este movimento se estende. Enquanto esta lógica de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior se mantiver, o S&P 500 continuará a caminhar para mínimos. Passaremos então por esse motivo aqui a seta do médio prazo, do curto prazo, para neutral descendente. Enquanto que no longo prazo continuamos sem muito a acrescentar, não há volta por onde dar, o S&P 500 continua extremamente forte, enquanto não quebrar neste momento aqui a nossa zona de referência, são os 1972 pontos, não quebrando essa marca, o S&P 500 tem aqui margem suficiente de folga para crescer. Já no curto prazo, pelo que acabamos de ver, está aqui dado um mote para acabarmos o rally de Natal e termos um início de janeiro um pouco negativo. Passando ao Nasdaq, tínhamos aqui uma lógica muito semelhante em termos de Nasdaq. No curto prazo eu também estava otimista, porque da mesma forma tínhamos tido aqui uma reação, como já vamos ver no gráfico horário, uma reação que me fazia acreditar no movimento de curto prazo ascendente, que inclusive esperava eu na altura, ultrapassasse aqui esta resistência em alta. Isso não veio a acontecer. É também um dado relativamente novo. Repare-se, normalmente quando o Nasdaq aprofunda, depois na reação subsequente acaba sempre por quebrar máximos. Aconteceu aqui novamente, tem vindo a acontecer. Isto também poderá ser aqui uma novidade em relação ao Nasdaq, apesar de, também é verdade, só temos três velas descendentes, e isso para já não coloca em causa o curto prazo. Mas não podemos descartar a possibilidade de termos uma inversão de curto-médio prazo no Nasdaq neste momento. Repare-se que temos aqui um Head and Shoulders que não considero muito bem, em termos técnicos não consideraria um Head and Shoulders, porque o primeiro ombro tem uma amplitude bastante significativa. Poderíamos considerá-lo, por exemplo, como um duplo fundo, como um duplo topo assimétrico. Seja como for, temos aqui um padrão de inversão ativado pela quebra em baixa desta linha de suporte, e que, repare-se na perfeição da projeção, foi atingida com o máximo rigor. Tivemos uma nova reação ascendente até à zona que depois se tornou de resistência, e no toque nessa zona de resistência tivemos um novo aprofundar da cotação. Foi aqui um cenário perfeito em termos técnicos, deu duas oportunidades, pelo menos de entrada claras, uma na quebra em baixa da zona de suporte e a outra no reteste à zona de, então,
transformada em resistência. Repare-se aquilo que eu estava a dizer anteriormente, tivemos aqui a ativação de facto de uma zona, de um padrão de inversão que gerou uma reação ascendente. Esta reação ascendente foi cumprida em termos de projeção, acabou por dar depois início então a uma lateralização que se veio a transformar num padrão de inversão. De igual forma, em relação àquilo que eu disse para o S&P, temos aqui uma lógica de máximos relativos que deverá ser conservada para que esta tendência descendente se mantenha. Para já, a nossa referência são então os 4.273 pontos, mais coisa menos coisa, que são também a zona de resistência major, coincide aqui o máximo relativo com a zona de resistência major. Para já então temos tudo para ter uma continuação deste movimento descendente durante a primeira semana de janeiro. Vamos ver se esta zona de forte suporte, que é aqui marcada nos 4.080 pontos, pela zona de inversão de tendência, pelo menos no médio prazo, no gráfico diário, se ela é sequer posta em causa. Para já não há sinais disso, vamos continuar a acompanhar o curto prazo com atenção. No curto prazo, então, as coisas estão feias, no médio e longo prazo, como aliás se pode ver aqui pelo gráfico diário, não há ainda muito a temer. Vamos deixar então para já, de igual forma, no curto prazo, o Nasdaq assinalado com uma eventual reação descendente que poderá vir até aqui ao reteste ao suporte. E vamos ver depois disso o que é que então acontece. Dando só aqui uma vista de olhos rápida ao Dow Jones, repare-se que tivemos também aqui uma ida a máximos no gráfico diário. Já no gráfico horário tivemos aqui aquilo que nos pareceu ser, numa primeira fase, um claríssimo padrão de inversão para ascendente, e agora temos aqui aquilo que nos parece ser um padrão arredondado. Este padrão arredondado pode ser preocupante, porque parece estar a fazer-se num time frame um pouco superior e, assim sendo, se assim for, poderá dar origem a um movimento linear descendente um pouco mais aprofundado, e isto poderia inclusive pôr em causa aqui esta zona de suporte. Vamos ver, para isso acontecer teríamos de ter aqui ainda uma reação ascendente para termos o género de um cup and handle. Dificilmente, na minha opinião, teremos aqui uma inversão de tendência no Dow Jones, mesmo tendência de curto prazo, mesmo que estejamos a falar no gráfico de 4 horas, na minha opinião, dificilmente teremos aqui uma inversão definitiva de tendência sem termos pelo menos uma reação ascendente que nos marque a zona de suporte. A verdade é que também, durante aqui o mês de novembro, dezembro, tivemos aqui um fundo em U que acabou depois por marcar esta reação descendente e acabou por não haver aqui uma grande hesitação intermédia. Mas enfim, vamos acompanhando também o Dow Jones. Repare-se, eu tenho vindo a dizê-lo, o Dow Jones é extremamente linear nos seus movimentos e isso torna-o interessante do ponto de vista da negociação para quem não quer ser stopado, porque quando o Dow Jones envereda por um movimento, normalmente leva-o a cabo e prolonga esse movimento sem grande volatilidade intraday, o que é de facto bastante agradável para quem faz negociação com stops fixos. Bem, por esta semana é então tudo. Muito obrigado pela vossa atenção e um resto de bom fim de semana.